Bom dia, professor. Bom dia, Ana. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Bom dia, vamos lá. Então, hoje é dia 26 de maio, estamos começando aí mais uma aula de Direito Penal 4. O tema de hoje é falar sobre trabalho escravo. É um crime que não está relacionado aí no título, né, contra a organização do trabalho, mas tem muitas características. E é uma questão que, para mim, assim, eu acho relevante, né? Eu tenho atuado nesse âmbito aí há alguns anos, né? Tenho conduzido aí a clínica de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Já aviso para vocês que tem um edital aberto para estagiários da clínica, quem tiver interesse, né? Basta participar. Eu apresentei para vocês um estudo de caso, né? Um caso para que seja analisado. Não sei se todos conseguiram olhá-lo, analisá-lo. Eu gostaria que alguém me apresentasse, me contasse o que diz o caso, né, de maneira aí resumida. Quem se habilita? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não vai arrancar pedaço nem nada, vai falar. Aí um colega complementa, ajuda e por aí vamos. Gente, eu entrei 3 minutos atrasada. Alguém poderia repetir o que o professor pediu, por favor? Eu repito, eu gostaria que alguém resumisse para mim o caso que envolve aí o trabalho escravo. O que aconteceu, qual que é a situação, o que vocês teriam que fazer? Oi, professor, pode falar? Claro, perfeito. Tipo assim, pelo que eu li, era um cara que ele veio do interior da Bahia, né? Ele trabalhava em plantação de cacau, mas aí não deu certo e ofereceram para ele para ir para o interior do Pará, né? E aí chegando lá, assim, é um caso, assim, bem clássico, né? De trabalho escravo que a gente vê, né? Tipo, pagaram passagem, pagaram tudo, aí falaram que depois ele tinha uma dívida, né, com quem trouxe ele até lá, né, e aí ele fazia as compras na venda da pessoa, né, assim, que aliciou ele, né, e, e aí eu acho que a polícia, né, houve a denúncia, né, e foram até lá e e assim, ele achava que ele não estava, assim, ele não via a situação dele como a situação de trabalho escravo, né? Tanto que ele fala que para ele não era assim, ele não acreditava que ele estava sendo escravizado, né? Mas assim, até as fotos, né, a gente consegue ver as condições em que eles estavam vivendo, né? Assim, um lugar muito precário. Assim, a água que eles estavam tomando era completamente insalubre, assim. E é isso, assim, eu acho que o grosso do caso é isso, né? Perfeito. Alguém tem algo a complementar? Muito bem. Algum detalhe importante que vale a pena fazer menção? Professor, perdão, mas eu queria só saber onde que estava esse caso, porque pelo que eu tinha visto, eram 2 textos, não? Tá, então aqui, gente, vamos combinar o seguinte, aqui no Teams eu estou abrindo várias pastas com o material, né, tá lá na fase, arquivos, então nós temos lá já aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 já está disponível, então sempre tem um material para que vocês possam analisar, tá bom? E aí no Moodle, lá tem um material de apoio. Então, assim, realmente lá tem 2 textos sobre trabalho escravo que talvez ajudariam vocês a solucionar esse caso, entendeu? Então, Sim, agora eu achei aqui. Ótimo, Obrigada. Então, nada. Então, basicamente, a rotina vai ser essa, né? Eu vou deixar um material assim da aula, que a gente precisa talvez, né, fazer uma leitura, trabalhar aqui no Teams, e lá no Moodle algum material de apoio para poder realizar essa atividade, tá bom?
Então, vamos lá. Alguém tem algo a complementar? Mais alguma coisa? Bom, então é importante dizer, né, que no caso, o empregador lá estava sendo processado, né, foi processado criminalmente, houve algumas questões jurídicas a serem analisadas, isso aí vocês vão ter que fazer essa análise. Antes de partir para a análise, eu queria primeiro fazer uma breve introdução, né, sobre o trabalho escravo. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui meus slides. Diga, Vitor. Perdão, professor, eu levantei sem querer. Não, ok, vamos lá. Compartilhando. Pronto, conseguem visualizar? Sim. Sim. Vamos lá. Tá. Sim, Pessoal, ótimo. Aqui, ó. Houve um caso interessante que foi julgado na Justiça do Trabalho. Era um município de Sapé, né, no interior da Paraíba, em que havia meninas cuja idade variava de 12 a 17 anos. Elas eram agenciadas por outra mulher que, tipo assim, ela era um pouco mais velha do que elas. E qual que era a combinação? Elas faziam programas sexuais. Empresários, comerciantes, profissionais liberais da cidade pagavam aí de 30 a 100 reais para ter programas sexuais com elas. Então, eles telefonavam para o número, a agenciadora pegava um motoboy, mandava esse motoboy levar a menina para um determinado local, podia ser um motel, podia ser a casa de alguém. Elas faziam esses programas, recebiam essas quantias aí ínfimas, né? A agenciadora ficava com parte dos recursos, e aí esse esquema se perpetuou durante muito tempo. Quando foi descoberto, acabou que foi oferecida denúncia, né, por estupro. Nós veremos lá estupro de vulnerável, né, crimes sexuais praticados contra menores, etc., na justiça criminal. Mas o problema é que, tipo assim, a justiça criminal lá estava muito morosa, não tinha uma resposta para isso. E o que aconteceu foi que um procurador do trabalho, né, que atua na Justiça do Trabalho, ele decidiu ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho pedindo pagamento de salários e indenização por dano moral contra essas meninas. Ele pensou e falou o seguinte, aqui, ó, na verdade, elas prestavam um serviço profissional, não é? Nós não discutimos na última aula, né, a atividade de profissionais do sexo. Então, assim, elas estão totalmente desamparadas, não receberam nada, não tem uma resposta da justiça criminal. Vai ser a forma que eu vou encontrar aqui para poder dar uma mínima reparação para o caso. Esse caso foi acolhido, o juiz acolheu, condenou as pessoas que fizeram uso, né, do serviço delas a pagar salários, indenização, tudo. Chegou até a última instância da Justiça do Trabalho, que confirmou essa condenação. Quando o TST, né, a última instância, julgou esse caso, sequer havia Justiça Criminal proferido uma sentença, né, a decisão de primeiro grau no âmbito, né, dos processos contra a dignidade sexual. Então, assim, esse caso foi classificado como escravas sexuais, crianças, né, adolescentes, que estavam aí sujeitas a essa situação. É realmente um trabalho escravo? Na Índia. A Índia, recentemente, há alguns anos, houve essa decisão afirmando o seguinte: considera-se, né, lá no exterior, eles falam muito em forced labor, né, trabalho forçado. Aqui a gente traduziu aí para trabalho escravo. Quem recebe menos do que o salário mínimo. E aí eu pergunto para vocês, aqui no Brasil também isso seria trabalho escravo? Aí vem a questão, né? Vejam, esse aqui é uma decisão de um Tribunal Regional Federal aqui da primeira região. É o tribunal a que eu estou vinculado. Olha leiam aí um trecho da decisão. Isso aí seria
trabalho escravo? O tribunal considerou que isso não seria trabalho escravo. E aí vem a grande questão: o que é trabalho escravo? Onde que eu vou encontrar o conceito? Na realidade, né, o conceito de trabalho escravo nós vamos encontrar no artigo 149 do Código Penal, que sofreu uma modificação muito importante em 2003, né, e a partir de então teve uma nova roupagem. Antigamente, esse artigo 149, tal como previsto no Código de 1940, tinha uma descrição muito simples: reduzir alguém à condição análoga de escravo, né? Pena, 2 a 8 anos de reclusão. Depois, né, eles achavam assim, ó, esse conceito aí está muito assim, pouco definido, vamos especificar um pouquinho mais. E aí hoje colocaram, ó, reduzir alguém à condição análoga de escravo, fazendo o quê? Submetendo a condições degradantes de trabalho, submetendo a trabalho forçado, a servidão por dívida, né, mantendo o trabalhador no local de trabalho, né, e exigindo o pagamento de dívida, retendo ele no local de trabalho por qualquer outra razão, ou então submetendo a uma jornada exaustiva. Eu queria comentar com vocês, né, antes da gente analisar o nosso caso, cada uma dessas situações. Condições degradantes de trabalho. Normalmente, pessoal, isso aqui são fotos, né, de um local que foi fiscalizado pelos auditores fiscais do trabalho, e eles encontraram aí uma condição não muito boa de trabalho, classificaram como condições degradantes. Isso aí é o trabalho urbano. Eu já fiz várias, né, eu já julguei muitos processos quando eu atuava em Marabá, no interior do Pará, envolvendo o trabalho escravo rural. É mais ou menos isso, ó, os trabalhadores são contratados numa fazenda, eles não têm um local assim para dormir, montam aí uma barraca de lona, ou então dormem aí em locais muito ruins, sem cama, sem nada, montam as redes dele. Eles não costumam ter assim água potável para beber, então eles tanqueiam algum córrego, alguma fonte de água para poder pegar essa água. Muitas vezes estão dividindo a água com os animais. Não tem instalações sanitárias. A comida que eles preparam, né, eles ganham um rancho, né? O rancho é o arroz, o feijão e tal. Às vezes eles fazem isso, eles preparam a comida, a carne, juntam na banha para manter ela conservada, colocam em latas, sem uma lata de tinta, e durante o dia, né, vão tirando assim para poder comer, para fazer um almoço ou às vezes um jantar. Se tiver carne, ótimo, né, já é uma grande vantagem. As condições são muito ruins. E no trabalho urbano também não é diferente. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, essas fotos, né, foi um prédio construído no Buritis. Se vocês passarem lá, vocês vão ver um prédio muito bonito, enorme, cheio de lojas comerciais embaixo. E foi construído, quem olha lá não vê, a mão de obra foi construída. Por exemplo, essa foto aqui, ó, os trabalhadores dormiam em caixotes. Eram caixotes que assim foi improvisada aí pela construtora. Imagina, eles vieram do interior, né, não tinham um local para poder ficar, ficavam aí na própria obra. Então, o que se fornecia para eles, depois de um longo dia cansativo de trabalho, era isso, ó, dorme num caixote desse. Né? É um pouco, acho que, claustrofóbico. Fora as condições, assim, que não são muito boas. O que seriam condições degradantes de trabalho? Nós temos aí um conceito. Esse conceito é utilizado pelo Ministério, né, pelo então Ministério do Trabalho, né, que é um conceito meio que assim de privação. É o que falta, gente. Aqui, ó, falta segurança, falta higiene, falta saúde, falta condições boas de trabalho, falta tudo, né? Isso são condições degradantes de trabalho. Eu me lembro, tem a Suprema Corte Americana tem um juiz lá, já, né, isso é coisa antiga, acho que é Power Stewart, que ele chegou, a discussão lá era o que seria pornografia hardcore, né, aquela pornografia pesada. Eles estavam falando se isso era uma forma de arte ou se era pornografia. Ele falou, ó, na verdade, aqui, ó, eu não sei talvez dar o conceito do que é pornografia hardcore, mas se você me mostrar alguma, eu não vou ter nenhuma dúvida em dizer se sim ou não, se é ou não. Acho que condições degradantes de trabalho é mais ou menos isso. Você pode até não saber o conceito muito precisamente, mas quando você vê uma situação como essa, você acha que não tem dúvida em identificar.
E isso aconteceu comigo. Eu julguei muitos processos criminais, eu via condições de trabalho muito ruins, e eu falava, ó, isso são condições degradantes. Na pesquisa que a Clínica de Trabalho fez sobre processos no Brasil inteiro, 95% dos processos criminais têm condições degradantes de trabalho. Pode estar associada a outra condição, mas a degradação, ela é, assim, regra, né? Aparece. Eu posso dizer que o trabalho escravo no Brasil está estruturado, né? Tem como um pilar esse tipo de modalidade, essa modalidade de trabalho escravo. Tá bom? Vamos avançando. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me perguntar, para interromper. Outra característica de um trabalho escravo, né? Outra modalidade que pode aparecer, o trabalho forçado. O Código Penal não fala o que é o trabalho forçado. Esse conceito aqui, ó, é o trabalho exigido sob ameaça de uma sanção. Isso é o conceito da OIT. Ela tem uma convenção, número 29, é uma convenção antiga, de 1950, e lá nessa convenção ela fala que, ó, o trabalho escravo é mais ou menos isso. A pessoa não quer trabalhar, ela é obrigada a trabalhar sob pena de sofrer uma represália. Ou então o trabalho começou voluntariamente, mas depois a pessoa viu que a condição era muito ruim, ela quis abandonar o serviço e não consegue mais, é forçada a trabalhar. Dos muitos casos que nós analisamos, que eu julguei lá em Marabá, quantos vocês acham? Na realidade, pessoal, eu julguei mais de 50 casos, acho que uns 55 casos. Desses aí, quantos vocês acreditam que havia, que eu encontrei trabalho forçado? Foram quantos mesmo? Foram 55 casos. Uns 30 e alguma coisa? Boa. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá menos? Uns Eu acho que não 50? teve nenhum. Eu chuto 5. Eu acho que é uns 10. Eu acho que é bem menos, sinceramente. Menos Ai, também. gente, casa vamos dos ser 20. otimistas. Não, acho que acredito. não teve. Hoje em dia é muito Eu difícil ter trabalho forçado. Eu acho que deve ter Eu sido acho que a culpa. cancelado, né? Gente, tem Isso. razão. É muito difícil encontrar hoje trabalho forçado. Na realidade, eu tive uma situação que tinha, assim, vigilantes armados, entendeu? Mas nem estava tão claro assim se eles estavam sendo forçados a trabalhar. E por que a gente é raro encontrar trabalho forçado? Na pesquisa da clínica também, analisando o processo do Brasil inteiro, o percentual foi muito baixo, acho que é coisa de 3% dos casos, entendeu? Por que é tão baixo o trabalho forçado? Tem ideia? Já não se fazem mais empregadores malvados como antigamente? Eu acho Eu que é acho que porque a necessidade de trabalho é tão grande que não tem porquê de forçar, assim. Exatamente. Perfeita resposta. Pessoal, aqui, ó, se a gente olhar essa foto aqui, nós temos um exército de indigentes aqui no país. É gente que trabalha por um prato de comida, né, para sobreviver. Então, hoje em dia, não tem nenhum sentido você forçar alguém a trabalhar. A pessoa não quer trabalhar, ó, vai embora. Próximo da fila, pode vir aqui, se aceita aqui qualquer condição, salário péssimo, condições péssimas, aceito. Ele precisa se sustentar, ele precisa sustentar a família, e acaba que se torna assim, uma mão de obra muito barata. Então, talvez seja por isso que a gente não encontra mais trabalho forçado. Quando eu estive em Marabá, eu ouvi casos de policiais federais antigos que trabalhavam lá, eles contavam verdadeiras barbaridades. Tem um filme que foi feito, chama Pureza, né? Vocês encontram acho que na internet, não sei se já está disponível, mas retrata uma história real, que assim, eles eram forçados a trabalhar, havia morte de trabalhadores, homicídio, tudo, mas hoje em dia realmente isso aí meio que desapareceu. Diga, gente. Professor, Pois só uma não. dúvida. Por exemplo, apreensão de documentos ou uma ameaça vai entrar em trabalho forçado? Ó, se for só uma apreensão de documentos, isso aí nós temos uma outra modalidade que eu vou falar daqui a pouco. Agora, uma ameaça, dependendo, ela pode caracterizar. Fala que, ó, se você parar de trabalhar, se você não quiser trabalhar, vai ter consequências. E a pessoa ameaçada, ela se sente compelida a trabalhar. Aí sim, é um trabalho Entendi. forçado. Tá bom, obrigada.
Vamos avançando um pouquinho mais. Servidão por dívida. Né? Isso aqui também é o conceito que tem na instrução normativa lá do Ministério do Trabalho, né? Explicando, tentando definir o que é isso. É muito comum, pessoal, quando se faz uma fiscalização, eles apreendem lá na fazenda um caderninho com várias anotações. Eu não sei se aqui está dando para ver direito, mas tem aqui, ó. Esse aqui era o Ronaldo. Uma pasta Colgate, R$ 2,20, uma bolacha, R$ 2,00, 2 bolachas, tal, rapadura, bolacha, ele gosta de doce, né? Bolacha e rapadura, que é a refeição. Mas o que acontece? Acaba que isso aí, mais ou menos, tem uma história do peão de trecho. Já ouviram falar disso? Como é que é o peão de trecho? É esse caso, esse estudo de caso que eu mostrei, é mais ou menos isso. Ele saiu do local, foi lá para o Pará para trabalhar. Ele chega lá com a mão na frente e outra atrás, pergunta lá, ele se hospeda numa pensão, mesmo não tendo dinheiro, e fala que eu estou querendo trabalho. Ele falou, não, daqui a pouco o gato chega aí. O dono da pensão deixa ele ficar hospedado lá, fica lá esperando, tal. Aí chega um dia o gato. O gato não é um homem bonito, não, né? O gato é o aliciador, é o recrutador de trabalhadores. Eu nem sei se hoje em dia utiliza mais essas expressões, né? Não é um gato, uma gata, né? Antigamente se falava muito. Mas assim, então ele vai recrutar pessoas. Aí ele chega lá para a dona da pensão e fala que, ó, há quanto tempo que ele está hospedado aqui? Ah, uma semana. Qual que é a dívida dele? Ah, R$ 200. Aqui, ó, toma, R$ 200. Aí chega para o trabalhador fulano aqui, ó, paguei sua dívida. Estou com um trabalho aí na fazenda tal, é roçar o mato, não sei o quê, roçar a juquira. Juquira é um mato que surge no meio do pasto lá, né, tem umas árvores grandes, tal, assim, isso aí impede, dificulta, né, que o gado paste. Então, você tem que limpar esse pasto, é um trabalho bem desgastante. Né, num sol quente, né, lá no norte do país, a temperatura muito alta. Então, chega assim, estou precisando de 30 homens para fazer o serviço, eu pago aí R$ 20 por dia, diária, não sei o que, tal, quem quer? Todo mundo levanta a mão. Eles, ó, sobe no caminhão. Subiu no caminhão, pronto. Chegaram na fazenda, ele já vai falando assim aqui, pessoal, o caminhão, a viagem aí vai R$ 200, viu? Estou anotando aqui no caderninho. Aí que outra coisa, vocês trouxeram alimentação? Não, não tem alimentação, não, aqui, ó, vou fornecer o rancho para vocês. Toma aqui arroz, feijão, às vezes tem um pedaço de carne, banha, não sei o quê, tá aqui, ó, tô anotando. Tá. Trouxeram ferramenta para trabalhar? Não, não tem luva, bota, enxada, nada disso, foice. Não, então pode pegar aqui, ó, cada peça dessa é X reais, tá, tô anotando. Quando o trabalhador vai dar a primeira enxadada lá, ele já está devendo muito dinheiro. E aí ele trabalha, ao longo do mês, gente, o trabalhador é um ser humano. Ele precisa comprar papel higiênico, ele precisa comprar, às vezes, sabonete, essas comidas assim e tal, e tudo é vendido por um preço acima do que se pratica no comércio. Então, quando ele vai receber o salário dele no fim do mês, ele chega, ó, tá bom, mas estou descontando aqui o valor. E dependendo da situação, cria-se isso, um ciclo que prende o trabalhador. Ele está lá, às vezes, devendo mais do que recebe, e ele fica lá vinculado àquilo, querendo pagar a dívida. Né? Normalmente, o que acontece aí, os casos que eu já analisei, não existe realmente, tipo assim, o trabalhador não está preso exatamente àquele empregador, ele não está proibindo de sair se não pagar a dívida, mas acaba que o trabalhador ele se sente assim com a obrigação moral de quitar aquilo. Uma vez eu interroguei, né, uma vítima lá dessas, eu falei, mas por que você não abandonou o serviço? O serviço era ruim, eles não estavam pagando direito, o senhor não estava gostando. Eu falei, não, mas e a minha dívida? Eu tinha combinado aí, tinha acertado com ele que eles iam me pagar tanto, eles me deram enxada, me deram alimentação, transporte, tudo. Eu só podia sair de lá quando eu pagava minha dívida, era uma questão de honra. Então, isso aí, esse conformismo do pessoal, realmente faz perpetuar uma situação como essa. Diga lá, Natan. Professor, só um breve comentário, e até uma indicação de um documentário, chama Sobre a Pata do Boi. Eu não sei se o senhor já viu, mas ele conta basicamente, é um filme sobre agropecuária, e ele conta a história desses peões de trecho, mas também sobre a perspectiva do fazendeiro. Então, o fazendeiro contando chega a ser trágico, assim, porque ele fala, não, a gente chegava no boteco, pagava a dívida do cara, e o cara levava ele para a fazenda, levava ele para parar, né, para largar o pasto. E assim, ele fala na maior
cara de pau e fala assim, eu nunca escravizei ninguém, não. Se isso é escravizar, todo mundo que eu conheço já escravizou. E até isso que o senhor falou de, né, ele falar, eu tenho uma obrigação de pagar essa dívida, então não vou sair. Existia no filme, no documentário mostra muito isso, tanto deles quanto dos trabalhadores. Eles não viam essa relação, entendeu? Então, até por isso eu acho que essa questão de forçado é estranho, mas eles realmente não veem isso como forçado, entendeu? Eles não veem essa saída. Exatamente, Nathan. Valeu pela dica. Eu vou procurar aí esse documentário. Mas é isso mesmo, pessoal. Aqui na clínica de trabalho escravo, dificilmente chega lá um trabalhador batendo na porta, fala que, ó, sou escravo, quero ajuda. O que acontece é, às vezes, depois de uma fiscalização, eles encaminham os trabalhadores, falam, ó, procura lá a clínica, eles trabalham gratuitamente, podem prestar assistência jurídica para vocês, tal, tudo. Mas assim, a pessoa, às vezes, ela não se vê numa situação de trabalho escravo. Ela acha que aquilo é natural, que é o normal. Ela não conhece outro tipo de vida. E aí, isso aí contribui muito para que as coisas não mudem. Esse estado de normalidade em que há muito, assim, um trabalho muito precário, às vezes uma exploração excessiva e sem perspectiva de acabar. Aqui, ó, como foi mencionado aí, ó, a questão da retenção do local de trabalho, né? A Thaís falou, retenção de... Nós temos formas, é o seguinte, vai ser trabalho escravo se por acaso o empregador não permite que utilize algum transporte ou não forneça transporte para sair do local. Eu já vi operações de fiscalização que o local mais próximo da fazenda estava aí a 150 quilômetros. Era no meio do mato mesmo. Então, assim, como é que o trabalhador vai sair de lá? Ele está preso. Então, assim, se não tem um meio de transporte regular, pode caracterizar isso. E outra coisa, se o empregador age, né, intencionalmente, com dolo, nessa perspectiva, fala, eu vou levar ele para minha fazenda, não vou fornecer transporte, de lá ele não vai conseguir sair, né, sozinho. Então, ele vai ficar lá trabalhando de maneira obrigatória, né? Então, caracteriza o crime. Manter uma vigilância ostensiva também pode caracterizar. Aquela vigilância, né, que não precisa ser armada necessariamente, mas aquela vigilância que deixa o trabalhador, assim, acuado, ele sabe que vai ter problema se por acaso sair do local de trabalho. Ou então quando retém documentos ou objetos pessoais. Isso aqui com migrantes, né, pessoal, a turma estrangeira, isso aqui é poderosíssimo. Chegou aqui para trabalhar numa confecção em São Paulo, veio lá do Paraguai, Bolívia e tal. O dono da confecção chega e fala assim, me dá seu passaporte. Ele dá o passaporte. Está nas mãos do dono da confecção. Ele não tem nenhum documento no país, é um país estranho, ele morre de medo de ser deportado, de ser preso, nem é ser deportado, ele acha que vai ser preso se ele sair na rua. Então, assim, consegue manter a pessoa no local de trabalho retendo documentos ou objetos pessoais. Então, assim, são modalidades que também podem caracterizar. E essa aqui talvez seja mais complexa, jornada exaustiva, né? Pela Constituição, a gente pode trabalhar até 44 horas por semana, é a jornada normal, né? 8 horas de segunda a sexta, mais 4 horas aos sábados. Nós podemos trabalhar a título de horas extras 2 horas diárias. Então, assim, paga-se no mínimo 50% a mais do valor de cada hora extra. Então, assim, em resumo, uma jornada regular são 8 horas mais 2 horas extras, não é isso? 10 horas por dia, é o que a lei acho que admite, em regra. E aí eu pergunto para vocês, né? Um juiz que trabalha 12 horas por dia, mais algumas horas no fim de semana, isso é trabalho escravo, jornada exaustiva? O que vocês acham? Ultrapassou as 10 horas diárias, não? Mas ele não está trabalhando em situações degradantes, né? Ele não está sendo forçado a isso. Ok, teve uma observação interessante. Isso aí não é forçado, isso aí não é degradante. Então, assim, só vai ter jornada exaustiva se houver condições degradantes? Só há jornada exaustiva se for trabalho forçado? O que vocês acham? Ô, professor. Mas e no caso dos caminhoneiros, então? Perdão, pode falar.
Eu acho que na teoria seria sim jornada exaustiva, mas eu acho que na prática não teria como todo mundo começar a requerer, porque é uma situação que acaba que é normal. Principalmente na área do direito a gente vê que a coisa mais normal que tem é jornadas enormes. Então acho que na prática não se torna, mas na teoria eu acho que se enquadra. É aquela coisa meio do desuetudo, ninguém está reclamando, mas se um dia alguém reclamar, vai levar. Uhum. Concordam todos? Eu acho que Eu acho que pro tipo tem duas modalidades, né? Como está lá no artigo que você colocou, que são justamente essas duas, o trabalho forçado ou as condições degradantes. Se a gente conseguir identificar nessa jornada de trabalho exaustiva as condições degradantes, talvez a gente conseguiria enquadrar. Mas se não, eu não sei se a gente poderia enquadrar em trabalho análogo à escravidão. Talvez em outro tipo legal. Ok. Professor, mas e no caso, porque, tipo assim, você falar do trabalho de um juiz que recebe muito dinheiro por mês, é difícil para qualquer um assimilar o conceito de trabalho escravo, condição degradante. Mas em relação aos caminhoneiros que têm condições de trabalho, para mim, eu estou tendo dificuldade nessa questão, tipo assim, dos critérios objetivos que vão diferenciar o que seria uma condição de trabalho degradante que condicionaria o trabalho escravo, o que não seria, porque igual na definição que fala lá de tudo que priva segurança, higiene, saúde no trabalho, isso daí são questões, tipo assim, do dia a dia de um caminhoneiro. É um trabalho perigoso, é um trabalho exaustivo, porque eles têm que trabalhar muitas horas para conseguir entregar as cargas, tem a privação da higiene e da saúde no trabalho. Mas não é considerado trabalho escravo. Aqui, então, acho que talvez uma referência. Tem que ganhar mal, né? Porque se ganhar bem, não é trabalho escravo. Seria isso? É aquela coisa assim, pagando bem que mal tem? Não é aí que tá, porque em tese eles deveriam receber adicional de periculosidade, insalubridade, hora extra, que não sei o quê. Mas quando eles não recebem, o que eu percebo é que eles simplesmente entram na justiça para ganhar esse dinheiro e não entram na justiça com a questão de caracterizar trabalho escravo, sabe? Aí que fica a minha dúvida. Ok, não, vamos tentar esclarecer. O Marcos levantou a mão, depois o Matheus, aí a gente avança. Por exemplo, ao mesmo exemplo que estava dando sobre ter que ter relação com o ciclo econômico de precariedade e dependência. Se uma pessoa, que é o que a gente estava usando para excluir, por exemplo, trabalho forçado, às vezes a pessoa não tem muita escolha, a não sei se submeter a um trabalho precário, que por excelência vai ter diversas horas, e que, portanto, isso pode ser qualificado como trabalho escravo, uma vez que a gente consegue ver outras coisas. Porque eu acho, normalmente, jornada exaustiva, normalmente ela vai estar condicionada a uma pressão psicológica, provavelmente pela grana. Provavelmente as condições de trabalho também não vão ser as melhores do mundo. Porque, por exemplo, um juiz, ele é ato volitivo, ele está nesse cargo, ele não só quis, como ele, na verdade, fez prova e tudo mais. A recompensação financeira é muito alta, o status social a nível de prestígio também é muito alto. Então, o ganho, não existe uma precariedade geral da vida dessa pessoa. Ela faz isso porque ela quer e porque, na verdade, ela ganha mais, seja financeiramente ou de status. Aí, pronto. Então já estamos com outros critérios. Ó. Se o trabalho é voluntário, a pessoa quer, então a gente talvez já pode afastar, né? Falar assim, olha, ele não foi forçado a fazer isso. Então talvez seja um indicativo. E você, Matheus, o que você tem a dizer? A Letícia está falando aqui, tem que analisar a função exercida. Sim, eu acho que uma análise dessa sempre você tem que levar em conta o que a pessoa faz, né? Para a gente já poder avaliar essa circunstância. Então, professor, a minha dúvida era da questão de, tipo, quando o trabalho existe um prazo para ele e ele não está sendo imposto à pessoa que vai realizar, por exemplo, na área jurídica. O juiz, como você deu exemplo, ele tem um prazo para devolver o processo, por exemplo. E se ele exceder por conta própria o prazo, a jornada exaustiva, entre aspas, foi aceita por ele e não imposta. Então, a minha dúvida é essa, tipo assim, quando a questão do home office. Eu tinha visto uma discussão disso.
que muita gente aumenta a jornada na própria casa sem nenhuma obrigação, entre aspas, do patrão, mas tem a questão do prazo. Aí eu queria saber se isso configuraria. Tá. Pode caracterizar sim. Mas aqui, gente, realmente acho que o exemplo que eu vou falar isso com mais detalhe daqui a pouco, Matheus. Mas assim, acho que o exemplo não foi bom, né? Vocês não gostam de juiz, já deu para perceber. Então deixa eu escolher um outro exemplo aqui. Aí acho que o Pedro tinha levantado a mão. Esse médico, gente. O médico, ele veio do exterior, ele recebe 30% do salário que é devido, o resto eles fazem lá uma maracutaia, manda para o país de origem e tal, trabalha numa cidade bem pequena, estrutura ruim, 11 horas por dia. O que vocês acham? Isso é jornada exaustiva? Sim. Matheus quer falar? Está com a mão levantada ainda? Ou então a Bruna? Professor, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta. Sim, então porque diga. o pessoal estava falando, tipo, o juiz, ele concorda com isso e tudo mais. Só que naqueles textos também estava falando que independe da anuência ou não da vítima, né? Porque o trabalho escravo ele seria algo meio que superior, assim, a proteção dele, ela tem que ser além do que a vítima deseja ou não, porque isso é uma condição muito sensível. Então, nesse caso, eu não sei se seria exatamente essa a, entre aspas, exclusão de licitude. Talvez mais uma adequabilidade social mesmo do que essa anuência em si. Bruna, você tocou num ponto interessante aí, porque assim, será que quando a gente fala, tem anuência e tal, mas assim, a anuência ela não existe no trabalho forçado. Nas outras modalidades, normalmente tem anuência. A pessoa está lá, ela veio da Bolívia, está trabalhando 15 horas por dia na confecção que ela quer. Quanto mais ela produzir, mais dinheiro ela ganha. Ela pode ganhar centavos por peça de roupa que fabrica. Mas ela tem isso em mente. Eu falo, se eu trabalhar muito e produzir muito, eu vou ganhar mais dinheiro. Então, assim, e às vezes ela nem se vê nessa condição de trabalho escravo em si, né? Ela se vê numa situação de necessidade. Sim, exatamente. Aqui, ó, diga, Letícia, já estou passando o slide aqui. Essa executiva, gente, trabalha 14 horas por dia, e-mails 24 horas por dia, tem que viajar toda semana, ganha 70 mil por mês. Isso aí não é jornada exaustiva? Eu vou só desenvolver melhor o que eu falei. Sim. Eu acho que a principal diferença não se trata da anuência da pessoa, mas sim você já falou na clínica, eu me lembro um pouco, que são as relações de igualdade que existem. Por exemplo, uma pessoa que ela é realmente submetida a um trabalho escravo, ela está em uma posição muito inferior do que a pessoa que vai escravizar. Já em relação ao médico, um juiz, mesmo que ele trabalhe muito, tenha uma carga horária alta, eles estão em posição de igualdade com seus empregadores, talvez até acima deles. Então, eu acho que por causa disso não tem como caracterizar trabalho escravo. A Letícia tocou nesse ponto, né, você já acho que já frequentou a clínica, né, Letícia, na disciplina também, então assim, você já antecipou um pouco do que eu queria trazer. E eu estou vendo que está tendo uma discussão boa aqui também no chat, né? O Lucas falou, tem uns banqueiros lá americanos, eles trabalham 120 horas por semana, 18 horas por dia. E aí eu pergunto para vocês aceitariam? Levanta a mão aí. Quem que aceitaria um salário aí de 70 mil reais por mês para trabalhar 18 horas por dia? Nossa. Isso. Todo mundo levantando a mão. É isso mesmo, gente. O trabalho enobrece o homem. Jesus. Então, assim, isso vai ser jornada exaustiva? Você vai ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho por isso? Eu confesso para vocês que também eu acho que eu me submeteria a isso. Eu acho que por menos... Eu lembro quando eu trabalhando como juiz, eu já cheguei a trabalhar 21 horas por dia, assim, era tanto coisa, tanto processo para resolver. Então, assim, né, a gente tem que ver outras circunstâncias também, que não só, acho que a duração da jornada exaustiva. E aí, eu lembro quando eu estava em Marabá, para poder verificar essa questão, né, começaram a aparecer os processos criminais, eu fazendo lá os interrogatórios, as audiências, falei, gente, o que é trabalho escravo, afinal? Duas situações me chamaram muita atenção. Eu estava lá interrogando uma vítima,
Eu cheguei assim, o senhor estava lá com trabalho escravo, trabalhador escravizado? Eu falei, não estava trabalho escravo, não. Eu falei, não, mas o Ministério do Trabalho foi lá, os auditores constataram tudo, situações ruins. Eu falei, não, aquilo é situação normal, na minha casa é desse jeito também. Eu falei, não, mas o senhor não recebia salário? Não recebi mesmo, não, mas eles pagam. Eu falei, mas como é que você sabe que eles pagam? Eu falei, não, eu já trabalhei aqui antes, eles demoram para pagar, mas já pagam. E aqui, doutor, eu achei ruim, viu? Eu não queria ter saído de lá, não. Eu saí, eles me tiraram de lá e eu fiquei sem emprego. Eu falei, não, mas peraí aqui, quando você é resgatado no trabalho escravo, você ganha 3 salários mínimos de seguro-desemprego durante 3 meses, né? 1 salário por mês. Ele falou, não, eu sei, mas depois eu fiquei sem serviço, já no 4º mês. E aí, se eu tivesse lá, eu estava trabalhando até esse dia. Minha família começou a passar necessidade. Eu falei, gente do céu. Então, se a própria vítima está falando que não é escravo, as condições são péssimas. Não recebia salário, descontava tudo dele. Mas ele está achando que está boa a situação, eu que vou falar que não é. E um outro caso, né, que lembra aí o documentário mencionado, foi um empregador que eu cheguei e falei assim, o senhor estava lá sujeitando ele a condições degradantes e tal. Ele falou, doutor, esses trabalhadores têm vida de princesa. E ele falou assim, depois eu entendi. Ele chegou lá no Pará, 30 anos, 40 anos, devia ser uma coisa horrorosa. Assim, uma terra sem lei, você tinha que resolver as coisas na bala, no meio da floresta amazônica, tendo que pegar malária, sem estrutura nenhuma, sem Estado, você tendo que derrubar mata para formar sua fazenda, construir tudo do zero e tal. Ele deve ter passado por muita coisa. Então, quando ele estava vendo lá um trabalhador, né, dormindo no mato, simplesmente, recebendo um saláriozinho, ainda que pouco, mas assim, né, sem muita... Ele falou, nossa, eu já passei por situação muito pior do que isso. E eu fiquei pensando, gente, será que o trabalhador fala que não é escravo, o empregador fala que não é escravo, não é melhor eles deixar eles quietos aí? Mas aí eu me lembro que eu li aquele livro do Michael Sandel, né, Justiça, ele tem até um curso, né, um professor de Harvard, e ele começa a colocar algumas situações, eu posso vender um rim? Ele falou, acho que pode, não? O rim é meu, eu tenho 2, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. É lógico que a legislação de cada país pode proibir ou não, aqui no Brasil é proibido. Mas, por exemplo, lá no Irã, eles permitem a venda de rins, tem um comércio legalizado. Uma vez, uma reportagem que eu li falava que um rim lá custa $7 mil. Se você tem pressa, quer obter um rim mais rapidamente, aí você vai lá no mercado paralelo e paga de $30 a $40 mil por esse rim. Então, assim, eu não posso doar o rim, eu quero fazer uma doação mediante remuneração, né? Pô, que mal tem? O Michael Sandel também dá um exemplo assim parecido. Ele fala aqui, eu posso chamar meu filho de, por exemplo, Apple Haddad? Eu chego lá, o Steve Jobs faleceu, mas vou lá para o presidente, aqui, presidente, fazer propaganda aqui da Apple, coloco aí no meu filho esse nome, tudo, vocês me pagam um salário mínimo por mês até os 18 anos de idade dele. Eu aproveito, faço uma poupança, tal, tudo, uma coisa boa. É uma coisa boa para mim, uma coisa boa, né, para você. Ou então aqui, Coca-Cola, né, tem a professora Lívia Miralha, imagina ele tá lá no recreio, faz a professora antes do recreio faz a chamada, Coca-Cola, presente, aí todo mundo, vou tomar uma Coca-Cola aqui no recreio, no intervalo, né, não é uma propaganda para a empresa, ganha um salário mínimo por mês, faz uma bolada aí no final de 18 anos. Outra coisa, não posso utilizar meu corpo como um grande outdoor, colocar aí, Casas Bahia, uma tatuagem permanente na testa. Eu saio na rua, bom dia, gente. Vendo minha testa por R$50 mil. Isso não é possível fazer? Por que não? O corpo não é meu? O que vocês acham, né? Eu não poderia, a princípio, fazer tudo isso? E aí que o Michael Sandel, né, ele vem e fala assim, peraí, gente, na verdade, acho que não dá para fazer tudo, né? Nós temos algumas objeções, né, que impedem que isso aconteça. E ele fala objeções de igualdade ou equanimidade, objeções de integridade, né, de não corrupção das coisas. O que ele fala a respeito da igualdade? Ele fala aqui, não vamos permitir o comércio de rins. Sabe por quê? Provavelmente, né, se a gente estivesse aí na faculdade de Direito, né, no prédio, dificilmente a gente ia encontrar um professor da faculdade vendendo um rim, mas provavelmente nós encontraríamos várias pessoas que estão lá embaixo, dormindo na praça, dispostas a vender rim. Ele simplesmente chega e fala assim, que, na verdade, nós vamos criar uma desigualdade tão grande na sociedade se a gente instituir um comércio desse. Se já é desigual, vai aumentar essa desigualdade.
Então, nós temos que evitar políticas públicas que contribuam para isso. A questão do nome. A questão do nome já é uma questão de integridade. Ele chega e fala assim, ó, tem coisas que estão fora do comércio. O nome é algo muito pessoal, você carrega isso aí para o resto da vida. Você colocar seu nome aí como Apple, como Coca-Cola, nossa, isso aí afeta o direito da personalidade, né? O corpo, né? Eu já vi tatuagens horrorosas, né? Gente que faz cada coisa com o corpo, mas tudo bem, mas também o corpo, esse aí talvez seja menos pior, mas será que a gente vai vender o corpo assim como vende um rim, utiliza para fazer propaganda? Será que isso é a situação? E todos esses casos, pessoal, são casos reais, de fatos acontecidos nos Estados Unidos, que os pais queriam leiloar o nome do filho, uma moça que ela colocou uma tatuagem definitiva na testa, foi na testa? Sim, na testa, escrito Cassino Online. Ela ganhou acho que $10 mil para isso. E aí quando o tatuador fez essa tatuagem nela, falou, senhora tem certeza que vai fazer isso? Isso aqui é para sempre. Ela chegou e falou assim, aqui, ó, eu tenho um filho de 2 anos, eu preciso do dinheiro, eu preciso dos $10 mil. Então o que a gente pode perceber é o seguinte, acho que quando eu comecei a analisar o trabalho escravo, eu começava a fazer isso. Nessas situações, tem alguma objeção dessa de igualdade, de integridade? Integridade, acho que até não. Tipo assim, a mão de obra a gente vende, né? Eu estou aqui, por exemplo, vendendo a minha mão de obra, dando aula. Vocês vão trabalhar, estão estagiários, vocês estão vendendo a mão de obra. Isso é uma coisa normal, né? A questão é, tipo assim, a forma que você vende a mão de obra. Como é que são as condições e quando você decidiu vendê-la, né? No caso do trabalho escravo. Você estava em pé de igualdade com o empregador quando estabeleceu as condições do contrato? Eu comecei a analisar isso. Então, eu falo assim, ó, um juiz está vendendo sua mão de obra para o Estado. Ele está numa boa posição de negociação? Eu acho que sim. Ele é um cara esclarecido, tem curso superior, ele pode decidir tomar outra profissão, ele ganha um bom salário e tal. Ainda que ele trabalhe 10, 12 horas por dia, eu acho que está ok. Agora, um trabalhador que está lá, a família passando fome, ele precisa sair da região dele, que não tem emprego nenhum, viajar para um outro local, aceitar qualquer tipo de trabalho para poder enviar dinheiro para a família. As condições de trabalho lá são péssimas. O salário é abaixo do mínimo, não tem alojamento, não tem instalações sanitárias, a comida é muito ruim. Ele, quando aceitou aquilo, ele estava no mesmo patamar do empregador para poder negociar essas condições de trabalho. Eu tive casos lá que eu julguei, um empregador, um fazendeiro, ele tinha 10 mil cabeças de boi na fazenda. Eu lembro que na época cada cabeça de boi valia R$1.000. Eu falei, gente, só de boi ele tem 10 milhões. E os trabalhadores estão numa condição péssima. Eu falei, será que o empregador não tinha condição de dar melhores condições a esse trabalhador? Outro caso, eu lembro o seu Zéuzito. Ele era um fazendeirozinho, mas pobre mesmo. Ele contratou uma turma para trabalhar para ele, chegou depois da fiscalização lá, falou que ele era trabalho escravo, né? Multou ele por isso. E aí ele foi denunciado. Só que eu comecei a apurar, ele não tinha um tostão direito, ele dormia no mesmo local dos trabalhadores, ele comia a mesma comida, ele vivia a mesma vida dos trabalhadores. A questão é que ele tinha uma propriedade, já que não sei se foi herança antiga, que ele herdou, e tinha lá os trabalhadores que foram fazer um serviço para ele, que ele ia pagar lá na medida do possível. Eu falei, ó, esse caso aqui eu não estou notando tanta desigualdade, não. Um explorando o outro. O que eu estou vendo é uma união de miséria. E união de miséria no Brasil ainda não é crime. Então, assim, eu comecei a fazer isso, pessoal. Então, talvez foi a forma que eu, por exemplo, para eu refutar aquele trabalhador que falou que a vida estava ótima, que ele não queria ter saído de lá. Aí eu comecei a perguntar para ele aqui, você já trabalhou com carteira assinada? Não. Você já trabalhou recolhendo o FGTS, contribuição previdenciária? Você pensa em aposentadoria? Você ganha 13º? Não. Eu falei, Então, assim, quando ele decidiu aquilo também, ele não estava numa condição de total esclarecimento, de igualdade, para poder chegar e falar assim, eu quero isso, né? Então, assim, eu acho que foi um critério ainda instável, não é um critério, assim, 100% objetivo, mas foi a solução que eu mais ou menos consegui identificar para poder resolver essas situações, né? Então, quando me fala se o juiz, se um executivo que ganha 70 mil por mês, se ele está sendo sujeito à jornada exaustiva, eu falo, ele pode estar trabalhando muitas horas por dia, mas eu acho que quando ele aceitou esse emprego, ele estava em uma condição de igualdade ao negociar com o empregador. Agora, notando uma superexploração
e vendo que as pessoas não estão nessa mesma condição de desigualdade, existe um poder de barganha muito diferente entre eles, eu acho que pode caracterizar o crime. Diga lá, João Vitor. Bom dia, professor. Eu estou com uma dúvida em relação à sua frase. Você falou a respeito de até mesmo a questão de uma jornada exaustiva, de certa forma, no caso de um juiz, por exemplo, que trabalha 14 horas, ser um pouco relativo. Isso é verdade? Isso está de acordo com o que você falou? É isso mesmo que eu entendi? Relativo que você fala como assim? Que pode ou não caracterizar o trabalho escravo? Por exemplo, um juiz que, de certa forma, está numa posição de igualdade em relação ao empregador, no caso, o Estado. De certa forma, tem conhecimento, esclarecimento, está numa posição mais privilegiada. Ele poderia ser caracterizado um trabalho exaustivo, de certa forma, mesmo trabalhando 14 horas por dia? Ô, João, eu não reconheceria um trabalho escravo de um juiz nessa situação. Não trabalho escravo, mas jornada exaustiva. Mas essa característica. Sim, essa que é a questão. Até deixa eu só fazer uma pequena regressão aqui. Na Justiça do Trabalho, quando eles falam em jornada exaustiva, isso remete ao artigo 149 do Código Penal. Então, se você fala que tem jornada exaustiva, você está falando o seguinte, tem trabalho escravo. Entendi. E aí, o que o pessoal fala? Não, gente, realmente ele está trabalhando muitas horas por dia, mas, por exemplo, é o exemplo do juiz. Mas ele que quis, ele tem consentimento, dê anuência, é o trabalho voluntário, está ganhando bem, ele pode decidir se diminui ou aumenta a jornada e tal. Aí, o que o pessoal faz? O pessoal começa a falar lá na Justiça do Trabalho que é uma jornada extenuante, para poder dar uma diferenciação, entendeu? Então, assim, tecnicamente, o que a gente poderia falar é o seguinte, o juiz, eu acho que pode ter uma jornada extenuante, mas não tem uma jornada exaustiva. Porque se eu falo que é jornada exaustiva, eu estou associando ao trabalho escravo. Entendeu? Não sei se esclareceu o ponto, se era aí essa dúvida, mas... Era sim. É mais ou menos por aí. Gente, e é difícil... Agradeço. Nada. E é difícil a gente caracterizar, encontrar decisões que caracterizem como jornada exaustiva. Por exemplo, houve situações assim de trabalho em mina, né? Tem uma mineradora aqui na região metropolitana, tinha lá caminhoneiros que trabalhavam carregando minério, não sei o quê, eles ganhavam por produtividade. Eles começaram a trabalhar assim não sei quantas horas por dia, porque eles ganhavam a hora extra, né, com 50% a mais, e eles às vezes recebiam fazer 4, 5 horas extras por dia, até proibido por lei. Mas aí eles começaram a melhorar de vida, comprar carro, comprar casa, tal. Eles estavam achando todo mundo ótimo. Até o dia que chegou lá o Ministério do Trabalho e falou, não, isso aqui não pode, é trabalho escravo. E tinha gente assim, com formação, né, não com curso superior também, mas com a formação de 2º grau completa, tal, que eles optaram por fazer aquilo. Então, assim, deu muita polêmica na época. Eu lembro que a empresa chegou e falou assim, eu estou pagando tudo. Toda hora extra eu paguei com 50% a mais, tal. Mas sabe qual que é o problema? O problema são os efeitos disso. Teve gente lá que, por exemplo, se separou, porque eles não tinham tempo para a família. Eles ficavam lá só trabalhando por produtividade, tal. Não via mais a mulher, não via os filhos, não sei o que. O relacionamento conjugal ficou péssimo, entendeu? Então, assim, tem várias repercussões que, às vezes, o trabalhador não identifica. Então, assim, né, nós vamos ter uma área, assim, né, turva, muito grande aí em relação ao trabalho escravo. Então, assim, né, tem que ter muito feeling, muito bons critérios para poder tentar distinguir o que é uma coisa ou outra. Eu acho que... Pessoal, pode perguntar. O João Vitor levantou a mão, o Tiago, o Marcos está com a mão levantada também, de novo, digam aí. É que eu não entendi o critério da corrupção como uma objeção. Eu não sei se você já comentou. Não, Tiago, tipo assim, é uma objeção meio que absoluta. É chegar e falar assim, aqui, determinadas coisas não se pode admitir porque vai afetar a essência da própria coisa. Então, por exemplo, o nome. Eu não poderia vender o nome porque o nome é uma coisa muito pessoal, é um direito inerente à personalidade, é uma coisa que é invendável, está fora do comércio, entendeu? Então, isso que ele fala, se eu permito a mercantilização disso, eu estou corrompendo esse bem. Isso não se aplica muito ao trabalho escravo, entendeu? A mercantilização da mão de obra existe há tempos, né? E acho que não vai parar de existir. No trabalho escravo, acho que o grande problema que existe é essa questão da igualdade. Se a gente der um tratamento, começar a mercantilizar tudo, nós vamos talvez aumentar a desigualdade no país. A gente aceita simplesmente que um fazendeiro pague R$1 por dia para um trabalhador,
esse trabalhador precisa desse R$1 por dia e pronto, está valendo, não precisa observar nenhum outro direito. Né? A gente aumenta a desigualdade. Isso aí afetaria essa equanimidade das relações jurídicas. Não sei se deu para entender. Não, deu sim. Então, integridade e corrupção são aquele outro lado, assim, um limite colocado para garantir uma dignidade, assim, digamos, das pessoas. Sim. Seria algo assim. Ok, obrigado. Por aí mesmo. O Marcos, alguma coisa, Marcos? Está com a mão levantada? Na verdade, professor, a minha dúvida talvez ela invada mais a justiça do trabalho do que a justiça penal propriamente. Mas nesse exemplo que você estava dando das horas extras, por exemplo, se a empresa ela só pagasse um salário alto desde o início, mas tivesse implícito na cultura corporativa, enfim, dela, que é normal ficar longas horas para ter esse tipo de salário, que todo mundo, o contrato pode dizer 8, mas na prática todo mundo faz 12, 13, 14 horas. Ela já não seria considerada trabalho escravo, porque nesse exemplo que você deu das horas extras, me parece que o que deu problema para ela foi ela continuar pagando além do máximo legal. Aí eu fiquei um pouco curioso, porque, por exemplo, como é que a gente explica a existência dessas jornadas de trabalho longuíssimas? Porque, tipo, a executiva no contrato dela com certeza não disse que é 8 horas, embora ela ganhe muito dinheiro e, de fato, trabalhe de 14 na prática. Não, a questão é a seguinte, o que eu tenho notado é que a justiça do trabalho, se é uma relação assim, o salário não é aquele salário mínimo, não é um salário baixo, as pessoas têm um melhor grau de instrução, ainda que a carga seja pesada, mas ao pagamento de horas extras, tudo tal, eles não têm considerado que é uma jornada exaustiva. Sabe, assim, eles vão desviando, vão fugindo, tal, mas não assumem que é jornada exaustiva. E na justiça criminal também não tem sido muito diferente. Às vezes sequer se oferece acusação criminal quando se depara com uma situação como essa. É a cultura da empresa, trabalha 15 horas por dia, mas ele está ganhando para isso também. O salário é bom, a pessoa não está sendo assim, né? Não existe o trabalho forçado, embora possa ter aquela imposição, né? Meio moral de se trabalhar. Então, assim, normalmente essas situações não vão caracterizar o trabalho escravo, pelo menos é o que na prática eu tenho visto, entendeu? A jornada exaustiva, normalmente a caracterização, ela está sendo reservada para, tipo assim, profissões de braçais, entendeu? Se bem que, assim, eu já peguei casos de trabalhadores em transatlânticos, cruzeiros. Então, assim, o trabalhador de cruzeiro, pessoal, a jornada de trabalho é muito extenuante. Mas lá é cheio de coisa, o contrato costuma ser internacional, a Justiça do Trabalho, né, eles firmam o contrato pela legislação de um outro país de origem, do pavilhão do navio, então, assim, lá se permite muita coisa, mas a Justiça do Trabalho tem enfrentado essas situações, mas, assim, são casos pontuais, entendeu? Não me lembro de um processo criminal, por exemplo, julgando trabalhadores de cruzeiro que foram vítimas, né, de condições análogas a escravo. Não sei se respondi como se esclareci. Pessoal, mas vamos avançar um pouquinho mais, que ainda tem muita coisa. Aqui, ó, um ponto controverso que existia era o seguinte: se discute se, para caracterizar o trabalho escravo, precisa de privação de liberdade. Nós temos inúmeras decisões no Brasil falando que sim. Aqui, ó, para caracterizar o trabalho escravo tem que ter condições degradantes mais restrição da liberdade. Jornada exaustiva mais restrição da liberdade. Mas aqui, o Superior Tribunal de Justiça é totalmente contrário a essa posição. É ele que lidera a jurisprudência criminal do país, a princípio, na interpretação do Código Penal, do Código de Processo Penal, mas muitos juízes não seguem essa jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal nunca julgou um caso especificamente assim de condenar ou não alguém, né? Teria que ser uma ação penal originária, né? O julgamento de um senador, de um deputado. Mas em recursos que já apareceram lá, e mesmo quando recebe acusações, recebe denúncias contra deputados e senadores, o Supremo já se manifestou contra. Falou, não, o trabalho escravo ele se caracteriza por qualquer uma das modalidades. Basta só condição degradante, basta só jornada exaustiva, basta apenas trabalho forçado, aí sim pode ter a privação da liberdade, mas assim, não precisa sempre associar trabalho escravo com restrição da liberdade. Isso é um conceito assim ultrapassado, é um preconceito, é um estereótipo, na verdade, que a lei penal não prevê. De qualquer maneira, né, na pesquisa que a clínica fez, analisando quase 1.500 processos criminais no Brasil, não foram poucas as decisões que nós encontramos que exigia aí a privação da liberdade para caracterizar o crime. Muito embora fossem decisões um pouco mais antigas, né? A jurisprudência tem evoluído
e hoje em dia essa restrição não tem sido tão exigida como antigamente. Ok, pessoal? Vamos então agora para o nosso caso, né? Tentar aqui ser breve. Pessoal, o caso, né, é um caso típico de trabalho escravo, como foi mencionado, tem algumas circunstâncias aí já apresentadas aqui durante a exposição. Eu pedi para elaborar a defesa penal, né, a defesa do réu. A defesa penal ela tem que seguir uma certa ordem, né? Eu não sou advogado de defesa, mas eu já, sei lá, acho que mais de milhares de defesas criminais eu já vi, né? Então, ao longo da minha carreira. Então, alguma noção eu tenho. Uma defesa penal, ela normalmente se divide em 3 tópicos. Eu vou alegar defesas preliminares, prejudiciais de mérito e o mérito propriamente dito. Vou explicar para vocês o que é cada uma dessas coisas. Inicialmente, a defesa costuma apontar erros formais, pessoal. Aqui, ó, gente, tem uma nulidade no processo, tem uma prova ilícita, ó, a citação não foi feita. O que é a citação? É quando você, né, foi feita a acusação, o réu vai ser cientificado de que existe uma acusação contra ele e vai vir se defender. Então, essa comunicação dele é a citação. Ah, houve um erro na citação, tal. Então, assim, a incompetência do juiz, né? Esse caso é um caso que tem que ser julgado na Justiça do Trabalho, está sendo julgado na Justiça Eleitoral, está errado. Isso aqui é um processo da Justiça Militar, está sendo julgado na Justiça Estadual, está errado. Então, assim, e até dentro dessas preliminares tem uma certa ordem. A ordem é essa aí. Primeira coisa que você tem que arguir numa defesa preliminar é a incompetência. Se o juiz for incompetente, pessoal, ele não pode decidir nada. A única coisa que ele pode decidir é que ele não é competente. Então, eu sou juiz federal. Chega para mim um caso de estupro de vulnerável. Eu chego e falo assim, aqui, ó, estupro de vulnerável não é comigo, não tem nenhuma relação com crime federal. Então, aqui, eu não posso nem falar se ele é culpado, se é inocente, eu não posso decidir nenhuma diligência que solicitar aqui, eu tenho que simplesmente chegar e falar assim, aqui, ó, eu não sou competente para julgar isso, vá para a Justiça Estadual. Aí tem um impedimento, suspeição, né, o caso lá do Sérgio Moro. Ele, como juiz impedido, né, ou suspeito, né, são circunstâncias diferentes, mas não vem aqui o caso diferenciar. Ele, assim, ele não pode julgar aquele caso, é tão grave quanto a incompetência. Então, assim, ele não tem a isenção necessária, então tem que julgar, mandar para outro juiz que vai ter isenção. Aí tem pressupostos processuais, condições da ação, condições de procedibilidade, ou seja, não vem muito ao caso especificar cada uma delas. Mas isso são uma defesa formal. A gente está arguindo assim, nulidades, né? Defeitos no processo. Se por acaso o juiz rejeitar essas defesas ou não houver nenhuma dessas defesas, uma segunda etapa é falar sobre as prejudiciais de mérito. Isso é uma linguagem do processo civil. Mas no processo penal, se a gente aplicar isso aqui, são as causas de extinção da punibilidade. Chegar e falar que ó, o crime está prescrito. Vamos reconhecer a prescrição e arquivar o processo. Houve a morte do agente. A morte do agente não impede a continuação de um processo civil contra os herdeiros, mas no processo penal impede. A pena não passa da pessoa do condenado, não pode ser transferida para os herdeiros. Então, morreu, acabou o processo criminal. E o artigo 107 do Código Penal tem as várias hipóteses de extinção de punibilidade. O resultado disso aqui, gente, é quase que falar que ele foi inocentado. Ele é inocente. Então, assim, você está prescrito um crime, está inocente. O Paulo Maluf, né, que foi aí governador, deputado federal, ele acho que teve tantos processos que prescreveram e nunca tinha sido preso. Por quê? Porque a prescrição é como se ele fosse inocente. Arquiva o processo, não vale para reincidência, não vale para nada. Aí, no fim da vida, aí, depois de não sei quantos processos, de tanta coisa irregular que ele praticou, ele finalmente aí foi preso, mas aí também por questões humanitárias, né? Sempre acontece isso no Brasil. A pessoa é tão velha quando vai ser presa, que aí ela vai cumprir prisão domiciliar, alguma coisa nesse sentido. Se por acaso, gente, não tiver isso, ou for rejeitadas as alegações, aí nós vamos discutir o mérito propriamente dito. Esse mérito é definir, é culpado ou é inocente? O artigo 386 do Código de Processo Penal, ele estabelece uma ordenzinha também de argumentos que podem levar à absolvição. Então, por exemplo, o fato não existiu. Aí está chegando assim aqui, ó, você foi acusado da prática do homicídio. Não, mas como homicídio? A vítima está viva. Esse fato não existiu. Ah, não, o agente não participou do crime. Não, o crime existiu sim. Aqui, ó, foi feito um exame necroscópico, está apurado aqui, né, que tem um cadáver, mas aqui, eu estava viajando, eu estava do outro lado do mundo quando o crime aconteceu, eu não tenho nenhum envolvimento com isso.
E aí tem tipo assim, uma coisa é o juiz afirmar que o fato não existiu, que o agente não é o autor. Outra coisa é falar que não tem prova. Não tem prova, eu tomei na dúvida, né? Na dúvida, pró réu. Não tem prova de que o fato existiu, não tem prova de que participou. Então, outra questão também, aí foi o que eu falei da última aula, né? Nós sempre temos que pegar os elementos do crime e atacá-los. Então, vamos primeiro na tipicidade do crime. O fato é atípico, por qual razão? Incide o princípio da insignificância, incide o princípio da adequação social, não sei o quê, isso aqui não caracteriza, faltou justa causa para o cometimento do crime. Depois nós vamos para os outros elementos, ilicitude, culpabilidade, aqui, ele agiu em legítima defesa, ele agiu em estrito cumprimento de dever legal, ele agiu sob coação moral irresistível, né? Então, assim, são argumentos defensivos. O argumento mais comum que leva a absolvições é esse 7 aqui, gente. Prova insuficiente. O juiz, depois de apurar os fatos, houve testemunha, faz perícia e tal, ele chega assim, realmente as provas não são suficientes para obter uma condenação. Eu acho que, deixa eu falar, acho que 80% dos processos criminais absolutórios resolvem pela prova insuficiente, né? Então, assim, quando vocês estão analisando esse caso penal, vocês têm que ver isso. Aqui, eu tenho preliminares, eu tenho prejudiciais de mérito, eu tenho um mérito propriamente dito, como que eu vou abordá-lo? Então, vamos lá. Vocês viram alguma preliminar? Acho que eu já dei a resposta, né? Vocês viram alguma preliminar nesse caso que deveria ser mencionada? O que me dizem? Então, se vocês me ouvem, pessoal? Sim. Então, tá. A questão de preliminar. Então, eu vou antecipar até para a questão do horário. Parece que a acusação foi feita na Justiça Estadual. E no caso de trabalho escravo, pessoal, competente para julgar isso é a Justiça Federal. Se vocês estiverem na dúvida, lembrem-se sempre de mim. Eu sou juiz federal, eu julguei inúmeros casos de trabalho escravo. Aí, como é que a gente vai fazer isso? É aquela pirâmide que eu mostrei para vocês. Primeiro eu tenho que perguntar qual que é a justiça competente. Eu vou olhar na Constituição Federal. Aí lá na Constituição não é tão clara. Lá fala crimes contra a organização do trabalho, crimes que envolvem interesse da União, não sei o quê, papapá. O Código de Processo Penal não vai falar qual que é a justiça competente. Ele vai falar qual que é o lugar competente dentro da justiça. Aí o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, no julgamento desse recurso, ele chegou e falou aqui, cabe à Justiça Federal julgar os crimes de trabalho escravo. Havia uma divergência muito grande, uma dúvida com a Justiça Estadual, qual que seria competente. O Supremo pôs um ponto final nessa discussão. Então, assim, nesse caso, uma primeira coisa que deveria arguir na defesa era isso, tem uma preliminar. O juiz estadual é incompetente para o julgamento desse processo. Tem que remeter o processo para a Justiça Federal. Ok? Então, é um ponto que a gente tem que prestar atenção. E lembrem-se disso, então. De acordo com essa decisão do Supremo, cabe à Justiça Federal o julgamento dos casos de trabalho escravo. Tem mais preliminares? A princípio, eu não vi nenhuma preliminar adicional. Tem prejudiciais de mérito? Vamos ver. Prejudicial de mérito mais comum que acontece nos processos criminais é a prescrição. Demorou tanto, eu coloquei esse caso aí, Statute of Limitation, é o nome da prescrição nos Estados Unidos. Isso é um caso de esse senhor aqui, foi preso aos 72 anos de idade. 51 anos atrás, ele foi acusado de ter estuprado uma menininha. Estava lá 2 menininhas e matado. Estava 2 menininhas brincando lá de fora, falou que ele chegou já lá para as menininhas, falou, vamos tomar um sorvete. Aí uma lá entrou em casa, falou, deixa eu ir lá em casa pegar acho que minha luva e já volto. Quando ela voltou, a amiga tinha desaparecido com ele. Aí ele foi procurar a menina, procuraram, não encontraram. Foram atrás dele, na época ele apresentou como um álibi um bilhete de trem, falou que eu estava viajando nesse dia, eu não estava na cidade. E aí a polícia deixou ele de lado. Depois de um tempo encontraram o corpo da menina, ela foi vítima de violência sexual. Acho que a polícia americana toda, a FBI na época, todo mundo se envolveu para tentar descobrir, mas não descobriram. 50 anos depois, o que eles chamam lá nos Estados Unidos de cold case, aqueles casos frios, que ainda ficam sendo investigados, alguém resolve investigar. Aí procuraram a antiga namorada dele, desse senhor,
Ela falou que, na verdade, no dia ele não tinha viajado, ela mostrou lá um comprovante lá que, tipo assim, o bilhete de trem não tinha sido carimbado, ele tinha encontrado com ela no dia. A menininha, aí as coisas da vida, né? A menininha que sobreviveu, né, que tinha saído para o interior da casa, falou que reconheceu, pegou uma foto quando ele tinha 20 anos de idade, olhou assim e falou, não, é ele mesmo, né? Se lembrava disso. E uma prova que acho que foi mais contundente, a mãe desse senhor, ela estava no leito de morte e falou assim que pedindo perdão a Deus pelo que o filho tinha feito. Então, assim, tudo isso juntou, tal, foram atrás dele, foi condenado, julgado rapidamente, está até hoje cumprindo pena. É um pouco questionável isso, né? Se, tipo assim, depois de 50 anos tem condição realmente de sair uma decisão segura para condenar alguém, mas lá funciona assim, e lá tem um detalhe. Crimes de sangue nos Estados Unidos são imprescritíveis. Aqui no Brasil não, aqui a gente esquece. Ah, matou meu filho, em 20 anos eu tenho que esquecer. Né? Isso aí dizem que é bom para a sociedade. Né? Eu não sei se... Eu acho que para a família que perdeu um familiar vítima com uma violência tão grande, eu não sei, é um crime inesquecível. Eu acho que eu entendo por que os americanos colocam esse tipo de infração como inesquecível. Aqui não, nós temos um prazo que é de 20 anos. E aqui no nosso caso, gente, ocorreu a prescrição. O que a gente tem que pensar? Nós temos 3 crimes que foram denunciados, o 203, o 207 e o 149. Cada um tem um prazo de prescrição diferente. O 203, a gente tem que olhar essa tabelinha aqui, ó, o artigo 109. Talvez, se vocês quiserem, eu possa fazer uma aula relembrando prescrição, né, que é uma matéria muito importante. Se a pena é menor de 1 ano, é 2 anos que prescreve, ou 3 anos se o crime foi cometido a partir de 2010, e por aí vai. O crime do 203, ele prescreve em 4 anos. O que aconteceu? O crime ocorreu em maio de 2015, a denúncia foi recebida em setembro de 2019, né? Então, assim, passaram-se mais de 4 anos, né, entre a ocorrência do crime e o recebimento da denúncia. Então, nesse caso, houve a prescrição que eles falam em abstrato, né, pela pena máxima que poderia ser aplicada para o réu. Agora, em relação ao 207 e ao 149, não houve a prescrição, os prazos são maiores, né? João, aqui, estou vendo o Matheus falou da aula de prescrição, também uma aula sobre dosimetria, eu tenho um plano mesmo. Quando a gente falar sobre crime contra a administração pública, tem um estudo de caso lá sobre dosimetria de pena. Talvez, vamos então ver isso. Então, gente, assim, em termos simples, né, houve prescrição também do crime do artigo 203, então tem que ser alegado na defesa. Depois, gente, além da prescrição, tem alguma outra extinção de punibilidade? Eu não identifiquei. Então, vamos para o mérito. Aí nós temos que ver o mérito de cada uma das infrações. Quais são boas defesas para o artigo 149? Embora não seja algo que eu concorde, né, mas assim, se você está fazendo um papel de defensor, você tem que falar que não houve restrição da liberdade dos trabalhadores. Nós temos julgados de tribunais falando que precisa ter a restrição da liberdade. Então, você apresenta isso como matéria de defesa. Por exemplo, agora o 203. O 203, esse é o tipo penal, né? Você, mediante fraude ou violência, frustrar direito trabalhista. Eu falo, não tem prova da fraude, não tem prova de violência. E outra coisa, isso aqui é um delito subsidiário, né? Se ele é um delito subsidiário, se aplicar o 149, ele vai ser absolvido. Se eu condenar pelo 149 e pelo 203, é uma dupla condenação, é um bis in idem. Então, ele vai ser absolvido pelo 149. Seria muito assim, imagina, eu estou condenando alguém por trabalho escravo e, apesar disso, é lógico que vai ter inúmeras violações de direito assegurado na legislação trabalhista, né? O 149 é uma violação mais grave, né? É um passo adiante. Aí vamos lá para o 207. E o 207, aliciar trabalhadores. Será que o verbo aliciar, né, como vocês trouxeram na última aula, não exige aquela má-fé ou dolo, né, uma coisa assim, um elemento pejorativo? Eu posso argumentar isso. Outra coisa também, aquele negócio da adequação social. Será que isso aqui já não está adequado hoje em dia, você transportar trabalhadores de um local ao outro para o território? Ou então a questão do consentimento do ofendido, que eles concordaram em serem transportados, foi uma coisa voluntária, isso aqui exclui a ilicitude. Então, pessoal, é isso. A gente tem que pegar cada um dos crimes para poder elaborar a defesa.
uma regra de ouro, né? No processo penal, existe o princípio da eventualidade. Então, é essencial que vocês apresentem a defesa de maneira sucessiva. Então, por exemplo, eu chego e falo assim, ó, o artigo 203, ele prescreveu, houve a prescrição pela pena em abstrato. Se, por acaso, a prescrição não for acolhida, eu vou alegar aqui no 203 que não houve fraude ou violência, tal. Se por acaso falar que houve fraude ou violência, na verdade, eu vou falar que isso aqui é um crime subsidiário. Se condenar pelo 149, eu tenho que ser absolvido pelo 203. Entendeu? Então, assim, vocês vão alegar várias defesas, assim, em ordem sucessiva. E para o 149, vocês podem, por exemplo, alegar vários argumentos, né? Tipo assim, também numa sucessão. Então, uma boa defesa penal se estrutura nesses 3 pilares: preliminares, as causas de extinção de punibilidade e o mérito. E vocês têm que fazer isso, gente, em relação a cada um dos crimes. Deixa eu ver, em relação ao 203, tem preliminares? Tem causa de extinção da punibilidade? Qual que é a matéria de mérito que eu vou defender? Em relação ao 149, mesma coisa. Aí fica uma defesa muito bem feita e bem detalhada. Ok? Pessoal, dúvidas? Próxima aula, sexta-feira, eu queria falar sobre redação jurídica, né? Algumas dicas, né, de como que a gente tem que escrever artigos, escrever peças processuais, fazer prova, escrever coisas na prova, né? E por aí vai. Tem já um estudo dirigido aqui no Teams, pequenos exercícios para serem resolvidos, que nós vamos comentar no dia, na sexta-feira próxima, ok? Pessoal, tiveram alguma dúvida, alguma questão? Sou todo ouvidos. Vivian está aqui, Maria Antônia. Ei, professor, bom dia. Ei, Maria Tá me Antônia. ouvindo? Estou ouvindo, tudo jóia? E a Vivian? Oi, professor, tá bom aí. dia, estou aqui também. Pronto, essas duas estão aí. Pessoal, eu queria apresentar vocês duas, né? A Vivian e a Maria Antônia são as duas monitoras aí recém-aprovadas de Direito Penal 4, né? E qualquer coisa que vocês precisarem, estão às ordens. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pessoal, fiquem à vontade. Vivian e Maria Antônia. Quer falar? Pode falar. A gente está na mesma. Eu vou falar, então. Gente, meu nome é Maria Antônia, mas podem me chamar de Maria. Estou aqui para o que vocês precisarem. Vou deixar meu contato aí, vou mandar no chat daqui a pouquinho. Se depois os representantes quiserem entrar em contato com a gente, para, enfim, colocar no grupo se achar conveniente, para depois a gente ir conversando sobre as monitorias. Mas fiquem à vontade para mandar dúvida, o que vocês precisarem mesmo. Vou mandar tanto o e-mail quanto o número de celular. Mas eu acho que o WhatsApp é até mais fácil de ver e de responder. E é isso, contem comigo. Estou muito empolgada e muito feliz de ser monitora de vocês esse semestre. Oi, gente, eu sou a Vivian, estou no 6º período. Também estou super empolgada e muito feliz de ser monitora de vocês esse semestre. Também vou deixar meu contato no chat. Podem ficar à vontade para me chamarem a hora que quiserem, tirar todas as dúvidas. A gente vai conversando sobre as monitorias também, tudo que vocês precisarem. Igual a Maria falou, o WhatsApp eu acho um pouco mais fácil de ver, mas se quiserem mandar por e-mail, pelo Teams também respondo. A hora que vocês precisarem, podem contar comigo. Vamos ter um ótimo semestre. Muito obrigada, gente. Ótimo, gente. Então é o seguinte, pessoal, eu tinha até falado para vocês fazerem um download do aplicativo, o Kahoot, né? Mas vamos deixar para a próxima aula, ok? Eu queria fazer uma atividade interativa aqui com vocês, mas como o horário aqui nós já avançamos muito, né? Vamos deixar, não vai ter nenhum prejuízo não, tá bom? Aí então, estão colocando aqui no chat, né, o telefone, perfeito. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, né? Qualquer dúvida, estou aí à disposição, basta me contactar também agora a Vivian e a Maria Antônia, e qualquer coisa também, na sexta-feira, nós nos encontramos e podemos aí avançar nas discussões. Não deixem de tentar realizar o estudo dirigido sobre redação jurídica, eu acho que é uma aula boa, assim, é uma aula que eu gosto de dar. Espero que vocês também gostam de aproveitá-la, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, professor. Obrigada, Tchau, professor. gente. Tchau, professor. Obrigada. Até Tchau, mais. professor. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Até logo, Tchau, professor. gente. Bom dia. Então, vou pedir para Maria Antônia e Vivian ficarem um pouquinho, e o Pedro